uma forma que eu falo, não, Senhor, lembra, Senhor? Eu não fiz nada errado. Eu sempre andei com fidelidade diante do Senhor. E por que, Senhor, essa doença? Por que o Senhor deu essa notícia para mim? Que eu vou morrer e não vou mais viver? Não, Senhor, eu não aceito. Eu estou com o meu coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E no capítulo 18, irmãos, diz que quando começou o reinado do rei Ezequias, aqui diz que ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E no versículo 3, para provar que ele era um rei temente a Deus mesmo, irmãos, ele diz aqui que ele era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Nós vemos aqui que não existiu nenhum rei antes nem depois, como Ezequias foi, irmãos. E ele, com essa doença aqui, ele não aceitou aquela notícia. E o Senhor, assim que o Senhor ele ouviu as lágrimas de Ezequias, ouviu a oração de Ezequias, ele pediu para o profeta Isaías voltar lá. Isaías não tinha nem saído do pátio lá do palácio ainda, e a palavra de Deus veio para Isaías dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu não sei o que você tem buscado hoje à noite, eu não sei qual tem sido a tua oração hoje à noite, eu não sei qual tem sido as tuas lágrimas nesses dias, ou até mesmo hoje, mas o Senhor, Ele vai te dar a resposta. Talvez não seja hoje, como para Ezequias foi naquele dia, mas Ele vai te responder. E se você estiver pedindo algo que Ele aprova, Ele vai dar. Mas se Ele não der, entenda que Deus ele tem o melhor para você. Ele tem um novo começo, uma nova história, um novo recomeço de vida para você. Não deixe que o desânimo tome conta do seu coração, que enfraqueça a sua fé de uma tal maneira que você pare de orar. Esse é um dos motivos, irmãos, que nós não podemos deixar acontecer, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós sim, mas nós devemos ficar sempre focados na palavra, devemos ficar sempre focados nas nossas orações, interceder, para não cairmos em tentação também, irmãos. Lá em Lucas 22:39, Jesus disse aos seus discípulos: orem para que vocês não entrem em tentação. O que o Senhor Jesus ele estava querendo dizer, irmãos, que se eles parassem de orar, eles poderiam cair em tentação, e assim que eles caíssem em tentação, eles poderiam pecar. Porque primeiro, irmãos, vem a tentação, e assim que você aceita a tentação, o pecado já entra dentro do coração, e daí já fica mais difícil. E nós vemos no caso do rei Davi, que ele teve aquele caso com aquela mulher casada com um dos seus soldados, que ele cedeu à tentação. Se ele estivesse focado no Senhor, se ele estivesse se quebrantando, orando, se estivesse no lugar certo, na hora certa,
ele não teria cedido ao pecado, não teria entrado naquela tentação. A Eva também, se ela não se deixasse levar pelas palavras da serpente que o inimigo usou, os olhos dela não a enganariam também, porque o Senhor ele tinha falado, não coma daquele fruto. E o que aconteceu, irmãos? Pelas palavras que Satanás colocou na boca daquela serpente, daquele animal, e pelos olhos que a agradaram vendo aquele fruto, ela cedeu e ainda levou Adão junto. Por quê, irmãos? Porque não estou dizendo que eles já estavam em pecado, mas eles foram persuadidos, eles foram tentados, eles aceitaram. Mas aqui o Senhor Jesus, ele fala para nós também, irmãos, orem para que vocês não entrem em tentação. Quantas coisas aí no mundo, irmãos, que agradam os nossos olhos, quantas coisas aí no mundo que agradam o nosso coração, mas não é o que agrada o coração de Deus, não é o que agrada os olhos de Deus, e muitas vezes nós cedemos à tentação e pecamos. Eu posso falar por mim, irmãos, foi difícil quando eu era adolescente vencer todas as tentações, mas graças a Deus, irmãos, eu orando, intercedendo, Deus ele conseguiu me manter de pé. E se você continuar orando, assim como Jesus disse àqueles discípulos, e o que ele diz para nós hoje, irmãos, você não vai pecar, você não vai se enfraquecer. E também orar, irmãos, não é apenas soltar palavras para Deus, não. Quando você está orando, você tem que crer que aquilo que você está falando para Deus, o impossível vai acontecer. Que nem nós vemos o caso lá de Lázaro. Lázaro, ele fazia 4 dias que ele estava morto, sem esperança de ele ressuscitar, porque ninguém nunca achou que Jesus ele poderia ressuscitar o morto, mas Jesus ele era Deus, né? Eles não entendiam isso. E o Senhor ele ressuscitou Lázaro e mostrou para aquele povo que ele era Deus. E ele mostrou o quanto a glória do Senhor é grande na vida de quem é fiel. Então, irmãos, o impossível ele pode acontecer, mas você não pode deixar que as tentações, as lutas, muitas vezes o não de Deus, te desanime, te enfraqueça. Mas continue firme, continue orando, continue buscando na palavra, continue buscando a presença de Deus, que se for da vontade dEle, aquilo que você está pedindo, Ele vai conceder. Mais uma coisa também, irmãos, nós vemos que, mais um dos motivos que nós não podemos parar de orar, as pessoas que estão aí no mundo, o irmão, a irmã que está aí do seu lado, eles contam com a sua oração. Amém. Porque você não sabe se o seu irmão ou a sua irmã está fraco espiritualmente, mas no momento que você ora, e o Espírito Santo também continua intercedendo por eles, aquela pessoa ela sente a força de Deus dentro dela. Então a nossa obrigação, irmãos, o motivo para nós não podermos parar de orar também é abençoar essas vidas e interceder por todos que precisam. Mas uma coisa também, irmãos, porque muitas pessoas que estavam nas igrejas, que pregavam, que cantavam louvores a Deus, que estavam sempre orando, intercedendo, desanimaram, afastaram. Por quê, irmãos? Porque elas pararam de orar. Pararam de orar e pode ser que também foi culpa nossa, irmãos, que nós paramos de orar por essas vidas. Nós devemos orar por todos, irmãos. Lá em 1 Timóteo 2, 1, 4, vamos abrir lá rapidinho.
1 Timóteo 2:4 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, irmãos, o apóstolo Paulo fala aqui, né? Nós devemos interceder por todas as pessoas, por todos os homens, por até aquelas pessoas que estão acima de nós, autoridades, presidentes, prefeitos. Muitas vezes nós não entendemos porque eles roubam, porque eles fazem tantas coisas erradas, mas o Senhor, Ele quer que nós oremos por todos. Até por aquela pessoa que te persegue no trabalho, por aquela pessoa que te persegue na escola, aquele coleguinha, aquele jovem. O Senhor, Ele quer que você ore, que você interceda. Ele quer que, porque isso, como diz no versículo 3, né, é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E o Senhor, Ele quer que nós oremos por todos, porque, irmãos, nós temos as mãos santas para abençoar. Não para fazer o mal, mas para abençoar. E o Senhor aqui, Ele fala, né, que através do apóstolo Paulo, para que a gente ore sem ira e nem contenda, para que a gente não apenas ore arranjando briga com essas pessoas. Não, fique em paz, continue orando por ele, está perseguindo você, está fazendo tantas coisas ruins assim para te afrontar, para te provocar, mas continue orando por aquela pessoa, que Deus ele vai tomar providência na sua vida, e esse negócio vai parar. Quem sabe lá no futuro ele pode ser um irmão ou uma irmã sentado junto com você na igreja, adorando e louvando o nome do Senhor. Por que não? Orar também, irmãos, é entrar na presença de Deus para o adorar. Amém, Jesus. Lá em Salmos 95, versículos 6 e 7, diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Então, irmãos, nós fomos chamados para adorar o Senhor. Nós fomos chamados para interceder, tanto por vidas como para nós também. Nós fomos chamados para ser discípulos do Senhor, para não deixar que a tentação caia, que entre no nosso coração. E também nós fomos chamados para falar com Deus como nosso melhor amigo. Nós vemos lá em Êxodo 33:11, parte A, que o Senhor falava com Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. E é assim que o Senhor Ele quer falar com nós. Ele quer que nós tenhamos uma intimidade maior com Ele. Assim como Ezequias teve, no momento que ele recebeu aquela notícia, ele se quebrantou diante do Senhor e falou: Senhor, eu tenho andado em fidelidade com o Senhor, eu tenho andado diante do Senhor em verdade, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, por que disso, por que daquilo? Por que agora eu tenho que parar, Senhor? E nós vemos que Ezequias, irmãos, ele era um homem temente a Deus. Ele quando ele tinha um problema, ele já corria atrás de falar com o Senhor. Quando Senaqueribe ele afrontou a Deus, afrontou o seu povo,
no capítulo 19, que se os irmãos lerem lá depois, ele foi lá, falou com Deus e Deus veio com a resposta e disse: Senaqueribe, ele não vai mais se incomodar porque ele vai, como diz, porque eu vou levar ele para um outro lugar e vou acabar com tudo isso que ele fez, de ter me afrontado, de ter afrontado o meu povo. Então, irmãos, se os irmãos pegarem um dia em casa, assim, para um tempo, né? Lê lá o que Deus fez para Ezequias, quando Senaqueribe, ele afrontou Deus vivo, falando para Ezequias, não pense que Deus vai te livrar. Porque Senaqueribe, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Mas o Senhor, ele livrou Ezequias. Eu li hoje o que aconteceu com Senaqueribe. Os próprios filhos dele mataram ele na espada. E aí ficou um filho dele no lugar, né? Reinando. Mas aqui nós vemos depois que Deus, ele fala que vai livrar Ezequias do rei da Síria. Quer dizer o quê? Que o filho de Senaqueribe talvez procurasse vingança, né? Não, o meu pai, ele estava querendo matar Ezequias, queria destruir a cidade de Judá lá, mas já que ele não fez isso, meus irmãos mataram ele, eu vou continuar a guerra. Mas não, Deus aqui, ele fala, né, para Ezequias, né? Eu ouvi a tua oração e eu vou te livrar do rei da Síria também, porque eu sou Deus, né? Então, o Senhor, ele é fiel, irmãos. Quando nós somos fiéis a Ele, o Senhor, ele é fiel. E mais uma coisa, irmãos, um dos motivos que nós não podemos parar de orar temos que orar sempre, e orar em qualquer situação que estejamos vivendo. É difícil, né, irmãos, quando estamos passando por uma luta, quando estamos passando por uma perseguição, quando estamos passando por algo tão difícil, nós vamos agradecer a Deus pela situação. Mas a situação, irmãos, como nós vemos na palavra do Senhor, como nós vemos os pregadores falando, naquela situação, Deus, ele vai amadurecer. Naquela situação, o Senhor vai fazer crescer espiritualmente. Então, irmãos, não deixe de orar, não deixe de clamar ao Senhor. Se você clamou, clame ao Senhor também. Dê uma notícia complicada, uma notícia tão difícil. Mas, 5:17, foi isso. Em dúvida e graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas, João, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe tudo, mas Deus sabe. Deus sabe tudo que você está passando, o que você está vivendo. Deus, ele conhece o que você está sentindo, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, foi Ele que te pôs naquele lugar. Então, agradeça o Senhor. Agradeça o Senhor pela sua vida. Agradeça ao Senhor pela situação que você está vivendo, porque é a vontade de Deus para que você possa crescer, para que você possa testemunhar aquelas pessoas que não conhecem o Deus que você serve, o que Ele está fazendo por você. Amém? Glória a Deus. Porque mais um dos motivos, irmãos, que nós não podemos parar de orar, porque a nossa oração tem poder para curar e transformar. Em Marcos 16, 17 e 18, diz que, vamos lá, para a gente não complicar aqui, né, irmãos? 16, Marcos 16, versículo 17 e 18,
diz que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, nós temos tudo para vencer. Nós temos uma ferramenta muito poderosa na nossa boca. Nós temos a oração. Aleluia. É algo que nós não devemos deixar de ter na nossa vida. Sempre orar, sempre interceder, sempre buscar a presença de Deus. Porque é aqui, ó, o próprio Senhor Jesus, ele fala aos seus discípulos, e é promessa para nossas vidas também. Vocês, em meu nome, vocês expulsarão os demônios. Vocês falarão as línguas, vocês pegarão serpentes, verem uma coisa mortífera. Não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, você tem tudo para vencer. Porque você tem uma ferramenta muito poderosa, você tem a oração, você tem a palavra de Deus na sua vida, você tem tudo para vencer. Então, irmãos, não deixe de orar, não deixe de interceder, não deixe de clamar, não deixe de encontrar a própria resposta na palavra do Senhor também. O Senhor, ele pode responder através da palavra. Quando você pega e lê e medita, você tem tudo para vencer. E um último motivo, irmãos, também, envolvendo todos os motivos que eu já falei, irmãos. Porque orar traz a esperança de ter a resposta de Deus. Porque você não vai orar à toa. Você não vai orar só para soltar a palavra. Eu estou orando aqui, e se Deus fizer, Ele faz, e se Ele não fizer, eu não estou nem aí também. Não é assim, irmãos. Você, quando ora, é porque você tem esperança que Deus ele vai responder. Então, você não pode perder essa esperança. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8, o Senhor ele fala de uma parábola aos seus discípulos para eles orarem sempre e nunca desanimar. Então, irmãos, aqui diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, irmãos, essa pequena parábola que Jesus conta, ele é sobre o dever de orar sempre, né, irmãos, e nunca desanimar. Porque essa viúva aqui, ela estava passando por uma luta, por uma situação difícil, né, contra o adversário dela, e naquela cidade, para completar, ainda tem um juiz que ele não temia a Deus e nem se importava com ninguém. Mas mesmo assim, esse juiz, ele disse, né, consigo, né, ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, eu vou fazer justiça para essa mulher. Então aqui Jesus ele continua falando, né, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Amém? Então, irmãos, se você clama todos os dias, todos os momentos que você tem assim para clamar ao Senhor, o Senhor ele vai fazer justiça na sua vida. O Senhor ele vai te curar, o Senhor vai te transformar, o Senhor ele vai te renovar, o Senhor ele vai fazer
o impossível na sua vida, basta você crer, basta você confiar, não deixar que as orações que você está fazendo acabem. Continue orando, continue clamando, não desanime. O Senhor fala, ore sempre. O Senhor fala, em tudo dá graças, né? Como nós lemos aqui. Então, irmãos, não deixe que, por qualquer outro motivo, você deixe de clamar ao Senhor. Não deixe que o inimigo ele fique afrontando a sua vida para você parar de orar. Porque quando você para de orar, o inimigo ele gosta. Porque daí ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar e arrebentar com a sua vida. Nós vemos muitos casos aí por aí, né, que infelizmente, porque pararam de orar, acabaram caindo. Mas se você hoje está aqui, se você está de pé hoje aqui, é porque você orou, é porque você sabia que Deus ele tinha uma palavra de bênção na sua vida, é porque você sabia que Deus estava nesse lugar para te abençoar. Amém, Jesus. E se você está precisando de um renovo esta noite, se você está precisando de uma cura, de um milagre, faça como Ezequias, peça ao Senhor. Se você não tem forças para orar, derrame suas lágrimas diante de Deus. Esqueça do irmão, da irmã do seu lado, assim, pense que você está sós com Deus nesse momento. Fale com o Senhor, como se você estivesse no seu quarto, sozinho. Talvez você esteja desesperado, mas o Senhor, Ele vai te ajudar. Assim como Ele ajudou Ezequias, assim como Ele fez o impossível para você estar aqui nesta noite, continue clamando ao Senhor, que Ele vai te renovar, vai te restaurar, vai te transformar nesta noite. Amém, Jesus. E se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois da manhã. Algum dia vai ser, irmãos, mas não desanime. Continue clamando, continue orando, porque você é um escolhido de Deus. Todos nós somos escolhidos de Deus. Deus não nos chamou em vão. Deus nos chamou para que pudéssemos clamar por nossas vidas e pelas vidas daqueles que estão lá fora, pela vida do seu irmão, da sua irmã que está do seu lado. Então, irmãos, eu convido você, nesse momento, a fazer esta oração. Senhor, eu sei que há tanto tempo eu não oro com sinceridade. Eu não oro com sinceridade como Ezequias orou quando ele estava doente. Mas, Senhor, hoje eu quero mudar isso. Eu quero continuar clamando pelo Senhor. Eu não quero só clamar, Senhor, quando estiver tudo mal na minha vida. Eu quero clamar quando tudo estiver bem também, porque eu sei que eu não posso parar de clamar. Diga palavras assim ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos colocassem em pé para nós fazermos esta oração. Se você está doente, peço que o Senhor te cure. Se você está preso em algo, peço que o Senhor te liberte. Que o Senhor Ele possa te responder da forma não que você quer, mas da forma que você precisa. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Perdoe-me, Senhor, se eu fiquei um pouco ansioso, um pouco nervoso. Mas o Senhor conhece, Senhor, as fraquezas, Senhor, do homem, conhece as falhas. Mas estamos aqui, Senhor, orando, Pai, clamando, Pai, para que o Senhor venha nos renovar, Senhor, para que o Senhor venha transformar, Senhor, os nossos corações. Aquelas pessoas que estão lá fora, Senhor, que pararam de orar e não conseguem voltar, Pai, ao Teu caminho, Pai. Oh, Jesus, venha renovar, Pai. Venha, Senhor, fazer lembrar, Senhor,
quando elas estavam, Senhor, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, fazendo a tua obra, ó Senhor. Assim como o Senhor foi na vida de Ezequias, Senhor, que seja na nossa vida também, Jesus. Ó Senhor, se alguém aqui porventura não consegue orar, Pai, ó Senhor, que o Senhor possa responder, Senhor, com as suas lágrimas, Senhor. Ó Jesus, eu não sei, Senhor, o quanto tem chorado, eu não sei o quanto tem clamado, eu não sei qual é a situação que esteja vivendo, mas o Senhor sabe e conhece, Pai. Oh, Senhor, venha renovar essa vida, Pai. Venha transformar essa família, Pai. Venha restaurar esse casamento, Pai. Oh, Jesus, os filhos, Senhor, que estão afastados dos teus caminhos. Oh, Deus, venha curar, Senhor, aqueles que estão doentes. Venha libertar aqueles que estão presos. Oh, Jesus, venha renovar, Senhor. Renova-nos, Senhor, renova-nos, Pai. Precisamos, Senhor, do teu amor. Precisamos, Senhor, se nós não conseguimos orar, Senhor, que o teu Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós não venhamos a enfraquecer, a desanimar, para que nós não deixemos que a tentação, Senhor, venha nos pegar e por fim, Senhor, nos derrubar com o pecado, Pai. Oh, Jesus, que esse mês de agosto, Senhor, qual representa no dia de hoje desta campanha, possa ser um mês de bênção, um mês de vitória, um mês, Senhor, que nós vamos testemunhar que não é um mês de desgosto, Pai, como muitos falam, mas que é um mês de agosto de Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por tua palavra, por nos renovar, por ouvir a nossa oração nesta noite, Pai. Obrigado por tudo, Pai, por aqueles que estão aqui, por aqueles que não vieram, Pai, nós damos graças, Senhor. E não deixe, Senhor, que essa vontade de clamar, Senhor, acabe dentro de nós, Pai. É que eu te peço e te agradeço no teu nome, Jesus. Amém. O que eu falei, né?